Pastor, se eu fizer uma pergunta só para o senhor me responde com toda sinceridade? Ele disse: respondo. Se eu não guardar o sábado, eu vou me perder? Olhei para ele e disse assim: se eu fizer uma pergunta para você com toda sinceridade, você também me responde? Ele disse: claro, pastor. Para você ser salvo, você precisa guardar o sábado. Você concorda com essa afirmação? Nem eu concordo, mas essa é a afirmação que recorrentemente vemos por parte dos críticos do Adventismo, insinuando que a Igreja Adventista ensina a salvação pela guarda do sábado. Isto é, se você guardar o sábado, estará salvo; se você não guardar o sábado, estará perdido, condenado a um inferno de fogo. Tal afirmação, além de ser mentirosa e antibíblica, não reflete nenhuma crença oficial da Igreja Adventista. E para você ter uma melhor compreensão, veja esse vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Eu peguei um ônibus circular, devia ter umas 2, 3 pessoas sentadas. Eu passei na roleta, né? Fala roleta aqui ou fala catraca? Roleta. Me assentei lá, o ônibus começou a viagem. E aí, uns pontos para frente, entrou um homem. Quando ele entrou no ônibus, ele me olhou e ele ficou me encarando. Eu pensei, eu acho que ele me reconheceu. Ele passou também na roleta, sentou do outro lado assim, e ficava me olhando assim, de esquina, né? Aí eu olhei para ele e disse: bom dia. Ele: o senhor não é pastor Arilton? Eu disse: sou. Pastor, se eu fizer uma pergunta só para o senhor me responde com toda sinceridade? Ele disse: respondo. Se eu não guardar o sábado, eu vou me perder? E quando ele fez essa pergunta, eu fiz uma leitura, né? Deve ser um evangélico, que começou a assistir a Novo Tempo, descobriu que nós ensinamos o sábado, está vivendo um conflito espiritual, e agora está aí querendo uma resposta. Pastor, se eu não guardar só o sábado, eu vou me perder? Olhei para ele e disse assim: se eu fizer uma pergunta para você com toda sinceridade, você também me responde? Ele disse: claro, pastor. O senhor é casado? Ele disse: sou. Se o senhor trair a sua esposa uma vez por semana só, o senhor vai ser salvo? Ele disse: claro que não, pastor. Por que não? Porque isso é adultério, pastor. Eu disse: mas espera aí, então o senhor não pode ser salvo quebrando o sétimo e quer ser salvo quebrando o quarto? Ele disse: eu nunca pensei nisso. E ele ficou meio atordoado assim com a resposta, levantou, deu o sinal e foi embora. Ele saiu do ônibus, eu achei aquilo estranho. Bom, eu fui lá para o NASP, passaram aí uns 4, 5 meses, e eu voltei a essa cidade para um evangelismo de colheita no mês de novembro. E eu fiz o sermão no primeiro sábado da minha semana, e quando eu saí lá à porta para cumprimentar os irmãos, quando eu cheguei lá já tinha um homem parado. Ele disse: pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse: não, me desculpa, mas... pastor, o senhor lembra de mim? Sim, a gente se encontrou outro dia, uns meses atrás, dentro de um ônibus aqui em São José, bem cedinho. Eu disse: me lembro do senhor. E o que aconteceu? O senhor não disse que tem que guardar o sábado? Há 2 meses estou nessa igreja guardando o sábado. O sábado salva alguém? Não, mandamento nenhum salva. Nós vamos chegar em Efésios 2:8, que é um texto maravilhoso da carta de Paulo, onde Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de... é um dom de... não de obras, para que ninguém se glorie. A Igreja Adventista não ensina a salvação pelas obras. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Agora, Deus não salva ninguém para deixá-lo na desobediência. E quem vive na desobediência, evidencia que ele não foi alcançado por Jesus. É por isso que lá em João 14:15, Jesus trouxe a obediência para uma outra esfera. Ele disse assim: se me amais, guardareis os meus? É uma questão de amor.
A nossa obediência não é um caminho para o céu, é uma resposta à salvação que nós recebemos pela graça. Então a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus. E são 10. E ninguém pode mudar isso. E quando qualquer pessoa tenta questionar o sábado, por exemplo, que é o questionável, ou que tentam questionar, você faz as seguintes perguntas: espera aí, Deus mudou sua lei? Alguns dirão sim. Bom, se mudou, então eu posso agora roubar, matar, adulterar? Não, isso você não pode. E por que quebrar sábado pode? Não, Deus não mudou sua lei. Se não mudou, por que então não guarda o sábado? Você entende a falta de coerência? Ou nós aceitamos a lei de Deus como vigente, dentro dela o sábado, ou nós rejeitamos toda ela. Não dá para você tirar o mandamento porque você quis. Nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus mediante a fé, de acordo com Efésios capítulo 2, versículos do 8 até o 9. E é exatamente assim que crê a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por exemplo, no livro Nisto Cremos, página 296, diz o seguinte: a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos de Deus. Isso está de acordo com Efésios capítulo 2, versículos do 8 ao 9, e também versículo 10, que muitos ignoram, que fomos salvos para as boas obras, que seria o fruto da obediência aos mandamentos de Deus. E isso inclui o Santo Sábado. Logo, o sábado nunca será a causa da nossa salvação, mas será um dos resultados da nossa salvação. Se formos salvos, passamos a viver como filhos da obediência, guardando os mandamentos de Deus, e isso inclui o sábado. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.